Olá, seja muito bem-vindo nesta quinta-feira especial. Hoje uma pauta sobre fé, negócios e tudo a ver. Eu estou bem acompanhada do Anderson Queiroz, ele que é CEO do Grupo Queiroz e também o líder do Donadã. E hoje nós vamos falar como viver o propósito nos negócios. Bem-vindo, Anderson. Muito obrigado. Prazer estar aqui contigo, Liliana. Olha só, alinhar duas coisas que parecem que são distintas, né, é desafiador para alguns homens de negócios e mulheres de negócio. Mas a gente está falando sobre o sucesso, né, e o sucesso dos negócios dentro de um propósito. Como isso acontece e qual é o desafio, né, que é preciso administrar? Bem, eu acho que o grande dificultador na cabeça de muitos empresários é o fato de ter que separar fé de negócio. E eu entendo que não existe essa separação. O homem é um ser integral. O homem é um ser social, o homem é um ser econômico, o homem também é um ser espiritual. E muitas vezes a gente levanta, Liliana, um muro que separa o secular do sagrado. E eu não acredito nesse muro. Eu acredito que não existe essa separação. Eu acredito que fé e negócios se conectam perfeitamente. Eu entendo que a fé, ela me dá visão, a fé, ela me dá direção, a fé, ela me faz depender de Deus, a fé, ela me dá respostas quando os números não me entregam as respostas. E a gestão, ela me sustenta. A visão, ela me dá a estrutura necessária. Então, eu me lembro muito de Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém. A Bíblia diz que com uma mão eles tinham a pá e com outra a espada. Então, acho que essa é a figura do empresário cristão no mundo de hoje, né? Ele consulta ao Senhor, mas ele planeja. Ele tem a pá que constrói, que realiza, que executa, mas ele tem também a espada que aponta para a vida espiritual, a espada que aponta para a fé, a espada que aponta para a palavra, a espada que também aponta para a dependência de Deus. Então, eu acredito muito nessa conexão, eu acredito até que o exercício dessa conexão bem feito torna-se para o empresário cristão até um diferencial competitivo. Mas, Anderson, sempre foi assim ou se tornou assim? Porque já estamos entendendo que hoje o negócio é de fé. Tipo, né, como muitos usam um bom ditado, né? Eu tenho fé que esse negócio vai dar certo. E nada mais, né, oportuno do que falar sobre acreditar. E a gente chama isso de fé. Então, é necessário tomar decisões, e decisões empresariais. E até que ponto eu vou usar a fé nesse contexto? Eu entendo, Liana, que a gente precisa aqui estabelecer algumas verdades. Quando eu estou falando de fé, a fé que o Anderson fala aqui com você, a fé que eu prego, que eu anuncio, não é a fé do otimismo, não é a fé dos bons fluidos, da boa energia, do lançar para o universo, não. Eu estou falando de uma fé mais consistente. Eu estou falando de uma fé na palavra de Deus, de uma fé que na prática se torna fidelidade, porque fidelidade para mim é isso, é a prática da fé. Se a gente for para a etimologia, fidelidade é isso. Então, eu entendo que eu estou falando de uma fé que me orienta a partir de princípios claros, né? Eu olho para a palavra de Deus, eu creio nela, e quando eu falo da palavra de Deus, falando da Bíblia, eu olho para a Bíblia, eu creio nela, eu confio nela, eu vivo aquilo que a palavra diz, e isso me faz experimentar coisas extraordinárias na minha vida familiar, sim, na minha vida pessoal, sim, mas também nos meus negócios. Então, você está falando de um papel que você precisa liderar, que você precisa exercer. Porque, como você citou Neemias, ele, um grande líder, liderando um negócio que precisava fechar muralhas e contava com uma equipe, né? E usava ferramentas e também os utensílios. Vamos colocar desse momento, né? Nessa perspectiva. Então, é um perfil, é um líder. Como é liderar sobre esse aspecto? Bem, eu entendo que o líder dentro de uma organização, ele precisa cumprir o papel que José cumpriu no Egito. Em que sentido, Anderson? Te explico. José, ele conseguiu antever a crise, ele conseguiu olhar
além daquela realidade presente, ele conseguiu enxergar o futuro e, pensando no Egito enquanto organização, ele conseguiu preparar a organização para enfrentar a crise. Então, eu acho que o líder, dentro de uma organização, em especial um líder cristão, ele precisa cumprir esse papel. O papel de antever o futuro, de enxergar o futuro, de preparar a organização para as crises, de implementar as mudanças necessárias, e isso vai muito no sentido de buscar inovação. É o líder que tem o papel de estressar a organização. Acho que a gente precisa cumprir. É melhor que eu estresse a organização do que fatores exógenos a estressem, concorda comigo? Então, que eu provoque, que eu possa cumprir esse papel de despertar a organização para as mudanças que ela precisa realizar. Eu costumo dizer que a empresa cresce. Eu vou te dar um exemplo. Imagine quando uma empresa cresce. À medida que a empresa cresce, as pessoas que estão dentro dela também precisam crescer. Então, imagina uma empresa que começa a ascender, cresce em faturamento, cresce em resultados. As pessoas precisam vir junto com esse crescimento. E ou elas acompanham esse crescimento, ou é inevitável que elas sejam substituídas. E nessa substituição, nós vamos substituir por pessoas que estejam não somente prontas para aquele momento, como que sejam capazes de suportar a continuidade do crescimento. Só que o empresário, o líder, na verdade, ele antecipa até mesmo o crescimento da organização. Ele tem que crescer primeiro. Então, o que impulsiona o crescimento das pessoas, o que impulsiona o crescimento da companhia é o crescimento do líder, o crescimento do empresário. Então, eu enxergo a figura da liderança da organização muito com esses papéis. Antever o futuro, preparar a organização para as crises e para as mudanças, adaptá-la, provocar inovação, estressar a organização e também ser o capitão do crescimento, começando por si mesmo. Olha, acredito que você, só nessa reflexão que o Anderson Queiroz está aqui conosco, já deve estar desafiando você a pensar de maneira diferente como um líder que tem fé e que também gerencia um negócio. E ele citou Neemias e agora citou José, e ele está falando sobre um estresse. Não é esse estresse que você talvez queira diminuir, né, o poder dele, quando, na verdade, você está numa posição de crescimento. Esse estresse é de provocar, é de fazer com que a equipe, o negócio e tudo esteja interligado para um futuro, que é prever, né, nesse planejamento e ver qual é o nosso foco principal, que é o propósito, que toda empresa tem, uma missão, uma visão, valores, e por trás dela, quem está? As pessoas. Então, imagina que um gestor e que é responsável por esse cumprimento no crescimento, ele vai dar o direcionamento. Então, se ele estiver ali com a formação, a preparação e essa instrução que vem naturalmente bem respaldada aqui, a Bíblia, que é as escrituras sagradas, né, e que nesse papel ele consiga ter a habilidade também de lidar com pessoas, ele vai exercer isso com muito mais sabedoria. Porque, olhando pelo aspecto de José, quanta sabedoria foi prever o futuro pelos próximos 7 anos, aquilo que estaria por vir. Então, como é pelos próximos 14. Para corrigir. Então, os próximos 14 anos, como prever dentro dessa questão que você está vendo um cenário, projetando um crescimento? Liliana, você há de convir comigo que está cada vez mais difícil planejar empresa, planejar negócios com horizontes muito longos, né? Eu estou no negócio há 15 anos e quando eu comecei lá atrás, a gente falava em fazer planos de negócios para 5 anos. Hoje a gente não consegue. Hoje porque as mudanças estão num ritmo tão acelerado que nos impõe muitos desafios. Então, hoje, o nosso desafio isso eu falo na minha realidade, tá? No meu contexto e no meu negócio, é nós estarmos constantemente, e quando eu falo revisando a estratégia de forma constante, não é mudar rumo de forma constante, né? Mas é nós garantirmos nessa revisão estratégica que, de fato, o negócio está apontando na direção certa. Então, o meu conselho, a gente está chegando agora no final do ano, é um momento importantíssimo e muito adequado para que as empresas parem,
revisem seus planejamentos estratégicos, façam uma revisão de PE, que a gente chama, para conseguir enxergar, pelo menos, o horizonte de um ano. Né? Não que nós não possamos ter marcos importantes, né? Vamos pensar no longo prazo, acho perfeitamente possível, mas nós não conseguimos mais olhar no longo prazo especificidades como nós olhávamos há um tempo atrás, justamente em razão da velocidade com que a tecnologia, a inovação vem avançando a cada dia. Anderson, liderar pessoas talvez seja o maior desafio nessa gestão. Máquinas é mais fácil, o sistema talvez seja apenas uma questão de inteligência, né? A parte dessa arquitetura do negócio, sentar para conversar, ter uma equipe madura, né, para discutir sobre onde estão os pontos fracos, as fragilidades, onde precisa as melhorias, mas uma decisão que impacta pessoas, ela precisa ser bem avaliada. Como é que você enxerga sobre isso? Porque fé está bem interligado a isso. Ou a gente vai trazer alguém para esse crescimento, ou a gente vai perder alguém nesse crescimento. Exato. Eu entendo, Liliana, que o gestor, e não importa o nível que ele atua, N1, N2, N3, a gente precisa ter a responsabilidade de contratar pessoas aculturadas, né? Eu entendo que as coisas não ficam mais fáceis. Eu não quero dizer que vai ser fácil, mas vai ser menos ruidoso você tratar as dificuldades do dia a dia de uma organização se você tem um time alinhado com a cultura, com os valores e com o propósito da organização. E isso, eu entendo que antes de começar no dia... Isso não começa nas reuniões semanais, isso não começa nas reuniões de feedback. Eu entendo que ter um time aculturado começa no processo de recrutamento e seleção, né? E eu, como alguém que acredita que a Bíblia ela nos dá elementos para tudo, eu gosto muito de me debruçar sobre o processo seletivo de Davi. Você vê que Deus demite Saul. Por quê? Porque chega uma hora que Deus não conseguiu mais lidar com um gerente, com um gestor, com um diretor, que era Saul, desalinhado com os valores, desalinhado com a cultura, desalinhado com a forma daquela organização se posicionar, e Deus vai e demite Saul. E Deus chama o RH, Samuel, vem aqui. Vamos lá, vamos atrás, vamos recrutar alguém. E é interessante que ali, toda a construção do processo seletivo de Davi foi com oração. E eu acho que nós precisamos, em especial o empreendedor cristão, ele precisa conduzir a gestão de pessoas consultando o Senhor, né? Buscando direção. Samuel fez isso. Samuel orou, Samuel buscou a direção de Deus e chega em Davi. Então, a minha primeira orientação para você que gerencia pessoas é: resolva os conflitos primeiro orando e buscando a direção de Deus. Né? Eu acho que isso é um elemento muito importante. Você vê a diferença de Saul para Davi nisso, porque Davi em tudo consultava o Senhor. E Saul, quando consultou alguém, foi para consultar a mulher pitonisa, né? Foi para consultar a feiticeira. Então, isso fala da necessidade de consultarmos as pessoas certas, né? Uma outra coisa que me chama a atenção ali, no processo seletivo de Davi, é que Samuel, você vê a preocupação de Samuel em contratar alguém alinhado com os valores, para não acontecer o que aconteceu com Saul, né? Então, Samuel olha para Eliabe e diz: não, esse cara aqui tem todas as aparências. E às vezes a gente contrata pela aparência, Liliana. Né? O cara tem boa formação acadêmica, o cara tem boas experiências, e a gente se impressiona com isso, a gente se impressiona com o currículo e despreza o que a gente chama hoje de soft skills, né? que são as habilidades comportamentais que aquela pessoa tem. E a terceira coisa que me chama muita atenção ali é que Samuel não teve pressa, né? Deixa eu ver o primeiro candidato, deixa eu ver o segundo, deixa eu ver o terceiro. Samuel ouviu 8 para chegar em Davi. Então, a gestão de pessoas é, de fato,
um grande desafio. Eu acho que a gente tem que gerir pessoas com amor, né, entendendo que elas são pessoas e não números, porque a gente é muito tentado. Eu dirijo uma organização com mais de 800 pessoas. E nós somos muito tentados a olhar pessoas como um número, né? É normal. O que fazer, né? E o empreendedor cristão precisa estar sempre fazendo essa reflexão. Não, espera lá, deixa eu tentar enxergar além desses números, né? Acho que é importante gerir pessoas com justiça, né? Tentar ser justo. Na verdade, nós, enquanto empreendedores cristãos, manifestarmos os atributos de Deus, aquilo que Deus é. Deus é amor, o empreendedor cristão, o gestor tem que ser amor. Deus é justiça, o empreendedor cristão tem que ser justo. E também, eu volto ao ponto inicial, e gerir pessoas buscando direção de Deus, porque, querendo ou não, a gente define destinos quando a gente gerencia pessoas. Então é importante ter esse cuidado. Olha, eu tenho certeza que hoje você está assim, sendo invadido com uma compreensão diferente sobre uma gestão empresarial. A Bíblia, obviamente, sendo citada, as escrituras sagradas, alguns personagens que você até lê ou ouve falar, a gente está considerando um público aqui que nos acompanha e que conhece, né, isso que são citados aqui, Davi, Saul, né, José, Neemias, e tudo dentro de um contexto, né? A gente vê a propriedade empresarial e a forma, né? A gestão disso, chamou o RH, né? Chamou ali, e isso aqui é a nomenclatura, o vocabulário, a conversa, você deve estar pensando, que interessante, nunca tinha analisado sobre esse aspecto, né? O processo seletivo de Davi. Então, assim, é sobre isso. O tema hoje é como, né, você ter um propósito nos seus negócios. A gente está unindo aqui fé e empreendedorismo. É por esse motivo que o Anderson está aqui, contando também da experiência dele. 15 anos faz diferença. Tem conhecido pessoas e tem tido ali, né, um discernimento sobre como conduzir o negócio à luz da Bíblia. E aí, quando ele cita sobre valores, né, são valores cristãos. Então, quais são os fundamentais, na sua perspectiva, para essa gestão que é liderar pessoas? No mínimo, você citou até justiça, né, o amor, são alguns, mas tem mais. Vamos dizer assim, quais são os valores cristãos para liderar pessoas? Como você disse, eu já mencionei alguns, eu falei do amor, a importância de nós entendermos, né, que as pessoas são números, mas também são pessoas, né? Você tem um CPF, quando você tem um CPF, você é um número, mas você também é uma pessoa, e o empreendedor cristão precisa levar esse amor, ter esse amor e levá-lo em consideração. Falei da justiça, mas falando do trabalho propriamente dito, eu tenho compartilhado muitos valores, eu menciono algum deles, a própria diligência. A diligência é um valor bíblico, a diligência é um valor cristão. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê do Gênesis ao Apocalipse um Deus diligente, um Deus cuidadoso desde a sua criação, um Deus diligente, um Deus cuidadoso, zeloso com o homem. E a gente vê isso refletido no cuidado de Deus com o homem, o quanto Deus quer que o homem seja diligente. A diligência, ela nasce, Liliana, na consciência de mordomia. Eu acho que a mordomia é um conceito, faz parte dessa cosmovisão que não pode faltar ao empreendedor cristão. A mordomia é eu entender que tudo pertence a Deus, que Ele me confiou e que eu devo administrar isso como se fosse meu, mas entendendo que não me pertence e que eu tenho liberdade para administrar com uma restrição. Que restrição? Administrar atendendo o propósito do Senhor, administrar atendendo à vontade de Deus e de forma que isso glorifique o Senhor e abençoe o próximo. Então, olha quanta riqueza no conceito de mordomia. Quando o empresário entende que ele é mordomo, ele entende que ele não está só. Quando o empresário entende que aquilo que ele tem pertence ao Senhor, ele vai ser diligente, ele não vai trabalhar com displicência, ele não vai trabalhar com descaso. E isso precisa estar claro não só para o empresário, mas para o funcionário também. Hoje eu conversava no café da manhã com a minha filha. Minha filha tem 8 anos. E a minha esposa falando, amor, a Thalita está com dificuldade para estudar, não está querendo fazer as tarefinhas e tal. Eu falei, minha filha, deixa eu lhe falar uma coisa. Você tem 8 anos. Quais são as responsabilidades que Deus lhe entregou?
E ela falou, estudar, papai. Então, se Deus lhe entregou essa responsabilidade, você é mordomo desse talento. Então, você precisa tratar isso com zelo, com diligência. Então, se funcionário, se gerente, se diretor entende o conceito de mordomia e a importância da diligência, eu acredito no poder transformador dessa consciência dentro de qualquer organização. Considerando isso que é um ponto, né, até mesmo como seu papel dentro, né, desse contexto familiar, que é o pai, que é líder, que orienta, está prevendo o futuro, né, e dando a ela a responsabilidade. Tiveram alguns desafios, né, eu diria. Nesses desafios dessa trajetória, o que ficou marcado nessa experiência que você só ganhou, né, do início ao fim, que hoje somam 15 anos? Eu acredito que o meu maior desafio, ele se confunde com a minha maior conquista. Eu dirijo uma empresa familiar, empresa fundada por meu pai e pelo meu tio, uma empresa de 32 anos, dos quais eu participo diretamente nos últimos 15. E por que eu digo que isso é o meu maior desafio? Porque você sabe os desafios de gerir uma empresa familiar, né, onde regras muitas vezes não existem, e no caso uma empresa já com 17 anos quando eu entrei, mas sem os devidos controles, conduzida e gerida muito na intuição dos fundadores, e eu precisei fazer com que aquele negócio passasse, de fato, por um processo de transformação, né? Um processo de profissionalização. E eu sou uma das pessoas que combato muito essa dualidade de dizer que ou a empresa é familiar ou ela é uma empresa profissional. Não, eu acho que uma empresa, mesmo familiar, pode ser uma empresa profissional. E essa foi a minha jornada ao longo desses 15 anos. Fazer com que aquela empresa familiar, sem regras bem estabelecidas, sem processos de controle, de gestão bem estabelecidos, essa empresa carente mesmo, carente de processos rígidos de acompanhamento, se estruturasse, se profissionalizasse, tivesse processos estruturados, gestão, KPIs, etc. E ao longo desses 15 anos a gente construiu isso. E, de fato, conquistamos, Deus tem abençoado o fruto do nosso trabalho. Hoje já somos uma empresa muito bem posicionada, uma empresa, inclusive, auditada por Top 5 nos últimos 4 anos, e por isso que o maior desafio se transformou na maior conquista. Muito bem. Olha, você está vendo? Uma aula sobre empreendedorismo com leveza e fé. Anderson, se eu preciso saber mais, eu preciso aprimorar mais, eu preciso, né, aperfeiçoar, como eu devo, então, ir em busca disso? Como é que começa quando eu já cheguei no limite e preciso avançar ainda mais em crescimento e chega algo que eu digo, não sei, preciso saber mais ou aprimorar? Como é que isso se torna dentro desse contexto como líder? Muito legal essa tua pergunta, Liana, porque quando a gente olha para a parábola dos talentos, eu estava lendo e maravilhado com a parábola dos talentos. A Bíblia diz que o Senhor tinha 8 talentos. E ele distribuiu 8 talentos aos seus 3 servos. Poxa, Liliana, desculpa. Eu acho que qualquer pessoa tenderia a tentar distribuir de forma uniforme. Eu vou dar 3 para um, 3 para outro, sobrou 2, você fica com 2. Mas não. A Bíblia diz que o Senhor distribuiu aqueles talentos segundo a capacidade. E eu acho isso brilhante, porque Deus confia coisas pequenas ou grandes a nós, a depender da nossa capacidade. Eu fico preocupado quando eu visito certas empresas nos dias de hoje, que eu olho para elas e digo, meu Deus, parece que essa empresa é a mesma de 5 anos atrás. Nada mudou. E aí a gente culpa a empresa. Não, pera lá, será que o motivo dela não ter mudado não é o empresário que está por trás, que é o mesmo de 5 anos atrás? Será que ele não buscou ampliar essa caixa de ferramentas? Será que ele não buscou ampliar sua capacidade? E é exatamente isso que você menciona, Liliana, a importância do empresário buscar crescer primeiro, buscar o conhecimento, buscar a informação, ler, fazer benchmark, se atualizar, se aperfeiçoar. Isso é muito importante. Eu acho que eu cheguei até aqui
porque Deus abençoou? Sim, porque Deus abençoou. Mas por que ele me confiou? Porque ele encontrou no Anderson a capacidade para entregar mais. E aí eu quero desafiar você que quer empreender, você que quer fazer negócio. Anderson, eu tenho uma ideia. Se você tem uma ideia, busque se capacitar e executar essa ideia. Empreender é isso, é tirar uma ideia do papel. E nós aqui em Manaus, Liliana, nós vamos no próximo dia 6 de dezembro. Nós vamos, inclusive, fazer um evento voltado para esse público. O público empreendedor, mas que quer entender negócio por uma perspectiva bíblica, que quer adquirir uma cosmovisão bíblica aplicada aos negócios. É o primeiro fórum de empreendedorismo cristão. É um evento que é promovido pelo Donadan. Donadan é o Departamento de Homens e Mulheres de Negócios da Assembleia de Deus no Amazonas. E que vai acontecer agora, no dia 6 de dezembro, na congregação Templo da Família. E fica aqui o convite para quem quiser participar, estar conosco. E já que essa programação foi anunciada para você, e você quer saber um pouco mais, aprimorar talvez alguns aprendizados e até potencializar esse talento que foi confiado a você, nessa capacidade, eu diria o que vamos encontrar lá, como é que está a programação? É uma manhã, uma tarde, uma noite, o horário? Eu quero saber onde eu me inscrevo. O primeiro Fórum de Empreendedorismo Cristão vai ser no dia 6, a partir das 14 horas. Vai ser uma tarde e noite, começando às 14, ainda até por volta de 21 horas. Vai acontecer na congregação Templo da Família da Assembleia de Deus, ali na Avenida Joaquim Nabuco, 1810, bem em frente ao auditório da FIAM. O nosso objetivo é exatamente estabelecer essa conexão que muitos empreendedores ainda não conseguiram fazer, que é conectar fé e negócios. A gente, de fato, quer que o empreendedor saia desse fórum com uma concepção bíblica do que é trabalho, do que é mordomia, do que é empreender, do que é servir a Deus empreendendo. Que acredite, Liliane, tem gente que acha que servir a Deus é no templo, que servir a Deus é só na igreja, e ainda não entenderam a grandeza que é servir a Deus dentro do mundo dos negócios. Então, você é nosso convidado, você pode fazer sua inscrição pelo link que está lá no @ do Donadan. É só você entrar no Instagram e colocar @Donadan. Donadan, você vai ver aí no vídeo como é que se inscreve, é só ir lá e fazer sua inscrição no Simpla. As inscrições custam só R$ 59,90 e eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida, mas não só na tua vida, nos teus negócios. O convite está feito, né? Você decide, tem dia, hora e local, e certamente é um aprendizado único para você experimentar e até aprimorar. A inovação já começa aí, na criatividade de pensar diferente, algo agregador para potencializar o seu negócio, unindo fé, né? E sem dúvida empreendedorismo. Anderson, para a gente fechar esse bloco, né? Eu diria um programa que tem ele é acelerado, né? E a gente aprende tanto. E para quem está ouvindo você aqui agora, quais as suas recomendações para se manter forte nessa visão empreendedora, na perspectiva do crescimento, em ser um líder que gerencia algo, usando um elemento fundamental, a fé? Bem, eu acho que 3 coisas. Poderia falar muita coisa, Liana, para a gente ter um programa aqui de 6 horas, parte 1. Mas, assim, de forma muito rápida, eu acho que 3 coisas seriam muito importantes de você, empreendedor cristão, não ignorar. Primeiro, consultar o Senhor sempre. Lembre-se, você é mordomo e aquilo que você tem um dono, que é o Senhor. Consulte o dono. Então, crie o hábito de orar. Orar pelos teus negócios, orar pelos teus funcionários, pelos teus clientes, orar por aquilo que tem se levantado contra e a favor, pedir direção de Deus. Isso é muito importante. Segunda coisa, planejamento. É importante planejar, é importante saber onde se quer chegar. A fé não anula o planejamento. E terceiro, supervisione, acompanhe de perto, esteja perto do teu negócio. Tenho certeza que isso fará toda a diferença. Eu gostaria de agradecer você por estar aqui conosco. A gente certamente vai ter uma outra oportunidade para essas 6 horas, a gente conseguir agregar tanto para tanta gente que está assistindo e foi impactada por um assunto que desmistificou, com certeza. Obrigada, Anderson. Eu que agradeço. Esse foi o Conexão e Diálogo, numa visão diferente. Propósito e negócios, e você é sempre convidado para estar sempre aprendendo com a gente. Te vejo no próximo encontro, no próximo episódio, na quinta-feira às 16 horas, já coloca aí, certo de que a gente vai se encontrar. Conexão e Diálogo, FBN. Te vejo na próxima quinta-feira.